O que nos leva novamente às nossas dicas e técnicas. Eu reorganizei aqui a ordem para a gente começar do jeito certo, começando então por algo simples, que também engloba uma boa referência e o tamanho adequado, que você pode começar assim por 16 por 16 ou até mesmo em um desenho de 32 por 32. Lembrando que referências podem te ajudar bastante, principalmente se você estiver começando, e não só para quem está começando. Muita gente acha que referência é só para quem é amador, e não, referências são utilizadas até por grandes profissionais do desenho. Então vamos aqui mais uma vez no site Sprites Resource, e eu vou pegar aqui como referência o jogo Doraemon do Super Nintendo, e eu vou pegar aqui o personagem Doraemon para a gente usar como base. Clique com o botão direito do mouse, salve dentro do seu computador e arraste para dentro do seu Photoshop. Agora eu vou pegar apenas o sprite que eu quero, que no caso aqui é o Doraemon parado. Selecionamos aqui o sprite, damos um Ctrl C e voltamos aqui à nossa área de trabalho e apertamos Ctrl V. Agora nós precisamos separar o nosso personagem Doraemon do fundo azul por trás dele. E para fazer isso, nós vamos vir aqui na nossa varinha mágica. Com ela, vamos selecionar aqui ó, o fundo, só dar um clique e podemos apertar Del. Porém, vocês podem perceber que quando eu cliquei com a varinha, ela selecionou alguns pontos dentro do nosso personagem. Então, se eu apertar Del, ela vai deletar esses pontos de dentro dele. Para que isso não aconteça, temos que fazer duas coisas. Desmarcar aqui a caixinha do Ent Alias e mudar aqui a tolerância de 50 para 10. Alguns desenhos, se você apenas desmarcar aquela caixinha, já vai ser o suficiente para não pegar as cores de dentro do personagem. Mas alguns outros desenhos, dependendo das cores de fundo e do desenho, elas vão sim mexer ainda dentro do personagem. Então você vai ter que mexer na tolerância. Então eu vou deixar logo em 10 para a gente não ter problema mais com isso de jeito nenhum. Agora basta a gente clicar novamente aqui no fundo azul e pronto, ó, ele seleciona apenas o fundo azul. Aperta Del e temos aí o nosso personagem separado do fundo. Vamos colocar o nosso personagem de referência aqui do lado e já definimos esses três tópicos, que é começar simples, uma boa referência e o nosso tamanho, que no caso aqui escolhemos 32 por 32. Agora vamos para a paleta de cores e teoria das cores. E como eu disse antes, você não precisa se limitar a uma paleta, a não ser que você realmente queira. E uma das formas de você pegar uma paleta já pronta é vindo aqui no site lostpack.com. Eu vou pegar aqui essa paleta aqui de 16 cores, a Arc 16. Vou baixar aqui, né, no formato ASE para Photoshop. Depois de baixar a paleta que você quer, é só você clicar nela e ela vai automaticamente para o Photoshop. Você vem aqui no seu Swatches e lá embaixo ela vai aparecer aqui, ó, Arc 16 com as nossas 16 cores. Outra forma de você também conseguir uma paleta de cores é criando aqui através do círculo cromático, utilizando aqui a nossa teoria das cores. Por exemplo, eu vou escolher aqui cores complementares e vou escolher aqui no círculo das cores um conjunto aqui de cores bacana e vou salvar. Depois de salvo vai aparecer aqui na minha biblioteca, então eu posso acessar a última cor aqui que eu salvei e posso baixá-la. Eu clico nela e baixo aqui no formato que eu quiser. Depois basta clicar mais uma vez no arquivo e ele vai aparecer aqui dentro do Swatches, aqui ó, Adobe Color My Color Theme, com as nossas aqui 5 cores. Muito bem, agora temos duas paletas diferentes para utilizar em um personagem nosso. E claro, você pode sim utilizar 16 cores para um personagem só, mas tenha cuidado ao escolher as cores para o seu personagem. A quantidade de cores não significa mais detalhes ou mais beleza em um personagem, mas sim, você pode utilizar quantas cores você quiser. E, do mesmo jeito que a gente pode usar 16 cores para um personagem ou 5 cores para um personagem, a gente pode também utilizar 16 cores para um jogo inteiro, ou 5 cores, 4 cores para um jogo inteiro também. E eu pretendo fazer no mínimo duas versões desse nosso personagem, uma utilizando aqui a paleta de 16 e outra utilizando aqui a nossa paleta de 5, mas como eu disse, não necessariamente utilizando todas as cores das nossas paletas. Muito bem, então já podemos começar a esboçar o nosso personagem e a lidar finalmente com linhas e curvas. E antes de começar, vamos fazer algumas pequenas alterações. A primeira, vamos clicar aqui na nossa ler da nossa referência, vamos apertar Ctrl T e vamos aqui com o mouse, clica com o botão direito e flipa aqui ó, horizontal, assim a gente muda a posição do personagem para o outro lado. É para onde os personagens geralmente dos jogos de plataforma ficam olhando. Depois é só apertar o Enter. Agora, ainda em cima da ler da nossa referência, vamos apertar o Ctrl J, assim ele vai fazer uma cópia da nossa referência e vamos arrastar ela aqui para o lado. Deixamos ela aqui no canto e voltamos aqui para a referência que está no centro. Essa referência do centro
centro, vamos diminuir a opacidade dela para 20%. Dessa forma, temos aqui as duas referências, uma que a gente pode estar olhando o tempo todo e a outra aqui que a gente pode estar contornando. Claro que não vamos copiar igual, vamos fazer o nosso próprio personagem utilizando essa referência apenas como base. Isso pode ajudar bastante, principalmente aquelas pessoas que estão começando agora ou que não tem noção nenhuma de desenho. Você utiliza um desenho como base para contornar por cima dele, mas você dá lá o seu próprio toque, aumenta a cabeça, diminui, aumenta os braços, faz um olho diferente, uma boca diferente, e você pode também utilizar várias referências e fazer uma mistura com aquelas referências e criar algo totalmente novo. Muito bem, layer nova criada, vamos começar aqui pela paleta de 16 cores. Eu vou pegar aqui a cor preta e vou começar a esboçar o meu personagem de qualquer jeito mesmo, você não precisa fazer perfeitinho. Vamos primeiro esboçar todo o personagem e depois a gente dá atenção a cada traço. Vou fazer também o meu personagem com a cabeça grande, vou fazer olhos grandes também, né, 2 olhos aqui. Vou fazer uma boca aqui mais reta, ele vai ser um tipo de espantalho fantasma, então vou colocar aqui a boca dele como se estivesse costurada. Vou fazer aqui como se ele estivesse usando um tipo de lençol no corpo, tá? Bem jogado mesmo aqui, depois a gente vai trabalhar melhor e vou colocar alguma coisa aqui no centro do corpo dele, talvez uma joia, não sei. Vou colocar aqui também um olho aqui e pronto, já está feito aqui o nosso esboço, bem simples e bem rápido. Você pode também fazer diferente, você pode aqui criar uma layer nova aqui, ó, e ir clicando, né, pixel a pixel, fazendo como você quer. Vou fazer a cabeça desse tamanho aqui, vou clicando pixel a pixel e fazendo aqui do meu jeito. Você pode fazer assim também. Eu acho mais fácil você só esboçar a ideia bem jogado. Você pode fazer também antes no papel, né, a ideia que você tem do seu personagem e depois levar para o computador para depois realmente fazer aqui dentro pixel a pixel. É uma forma também. Você utiliza o seu próprio desenho como a base para poder construir algo por cima, tá? Mas como eu disse, para quem não tem essa noção de desenho, é muito mais fácil você pegar já um desenho pronto e utilizar ele como base para fazer o seu próprio. E claro que mesmo que você saiba desenhar, não significa que você não possa pegar uma referência de um outro artista para fazer algo seu. Agora vamos brincar de Tetris utilizando as nossas linhas e curvas para adicionar e remover os pixels necessários. Lembrando que o atalho para o lápis é o B e o da borracha é a letra E. E agora basta você aplicar o que você aprendeu sobre linhas e curvas, adicionando e removendo os pixels necessários. E a sua prática vai lhe levando cada vez mais à perfeição. Basta você praticar e fazendo cada vez mais desenhos que você vai realmente se aperfeiçoando. Aqui é um desenho bem simples, né? Como eu já disse, vamos começar por algo simples. Lembre-se de tirar todos os excessos e de dar atenção a cada pixel. E com um pouco de paciência e cuidado, você vai vendo surgir um desenho totalmente novo. Agora fica faltando a luz e sombra do nosso personagem, e para fazer isso precisamos definir a sua cor. Muito bem, eu tenho 16 cores aqui, então dá para fazer algumas combinações. Então vamos lá, eu vou escolher aqui o laranja e vou utilizar aqui o balde de tinta para me ajudar nessa tarefa. Vou aqui colocar o laranja na cabeça do meu personagem, vou colocar aqui o branco nos olhos e aqui no corpo, vou colocar o verde aqui no centro, né, na pedrinha que vai ficar aqui no centro do personagem. Também vou colocar alguns detalhes aqui embaixo para não ficar só branco, vou colocar alguns detalhes em azul, vou colocar aqui umas linhas, vou ver direitinho como vai ficar no meu personagem. E eu vou colocar aqui também aqui no centro do peito dele esse mesmo detalhe aqui em azul que eu acho que vai ficar bacana, eu acho que vai ficar legal. As cores básicas foram definidas, agora sim podemos trabalhar com luz e sombra. E para isso vamos utilizar aqui mais uma vez a nossa lâmpada, que vai indicar aonde vai bater a luz no nosso personagem. A cor base da cabeça do nosso personagem é a cor laranja, e caso a gente não estivesse utilizando uma paleta de cores, nós poderíamos utilizar aquela técnica de escolher uma cor mais escura e uma cor mais clara para representar a luz e sombra. Para isso a gente poderia vir aqui na tabela de cores e escolher aqui, ó, de acordo com a cor laranja, uma cor mais escura para representar aqui a sombra e uma cor mais clara para representar aqui a nossa luz. Entretanto, estamos sim utilizando uma paleta, então temos que nos limitar às cores dessa paleta. E temos até cores bem parecidas com as que a gente definiu aqui. A cor laranja base, claro, e temos aqui um tom mais escuro, marrom, para representar a nossa sombra, e uma cor aqui mais clara para representar a nossa luz. Perfeito, então as cores aqui da cabeça do nosso personagem já estão definidas, então temos que definir as outras cores dos outros elementos que completam o nosso personagem. Os olhos, a roupa, né, essa pedrinha aí, e nem sempre vamos utilizar 3
cores, uma cor base, uma cor sombra e uma cor luz. Por exemplo, aqui o olho do nosso personagem, basta uma sombra e já vai dar uma vida bacana para o personagem. E claro, nossa paleta também é um pouco limitada, então nem sempre vamos ter cores o suficiente para encher de sombra, encher de luz, porque você pode sim dar vários tons de sombra, né? Poderia aqui na cabeça do personagem ter mais um tom um pouco mais escuro para ficar ainda mais detalhado, mas nem sempre existe realmente essa necessidade, principalmente se você tiver uma limitação. Então vamos logo ao que importa, vamos colocar luz e sombra no nosso personagem. A sombra aqui nessa parte aqui esquerda do personagem, onde a luz não alcança, um pouco aqui na costura aqui da boca dele também, e um pouco aqui também no olho dele, aqui nas bordas do olho aqui e desse olho aqui também, tá? Aumentar aqui um pouco mais a sombra aqui do lado e vamos para a luz, aqui onde a luz bate, aqui no lado direito do nosso personagem. Para a sombra do olho, vou escolher aqui o tom cinza. Esse tom aqui a gente pode usar aqui, ó, na bordinha aqui do olho, né, dos dois olhos dele. Já fica legal. O olho aqui eu posso fazer um efeito diferente. Eu posso pegar aqui o laranja, né, e colocar assim, ó. Acho que vai ficar legal. Vamos ver e deixar o preto aqui. Pronto. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Deixar o preto aqui. Agora eu vou só aumentar um pouquinho mais a sombra aqui embaixo e colocar uns pontinhos aqui, ó, para dar um efeito a mais aqui no nosso personagem, dar um detalhezinho a mais. E pronto, terminamos aqui a cabeça do nosso personagem. Vamos agora para o seu corpo. O corpo ele tem a cor branca e azul, um azul claro, né? Então eu defini aqui que o branco ele vai ter o cinza, né? A mesma cor aqui do olho, o olho branco e a tonalidade cinza para fazer a sombra. E o azul claro eu escolhi aqui a cor azul escuro para fazer a sombra. Então vamos lá, vamos pegar primeiramente aqui o cinza para fazer a sombra aqui da blusa aqui do personagem. Aqui no canto, toda essa base aqui vai pegar a sombra. Aqui também, nesse cantinho aqui. Aqui. Aqui no canto. Aqui também. E pronto. Agora podemos pegar aqui o azul escuro, a mesma tonalidade daqui, ó. Para fazer aqui um tom mais escuro aqui, ó. Nessa base aqui do personagem. Acho que eu posso aqui aumentar a quantidade de listras que tem aqui no personagem. Eu vou botar uma aqui, ó. E diminuir uma aqui, do lado aqui. Pronto, acho que é mais legal aqui. Tendo mais linhas. E posso colocar também mais alguns detalhes aqui, ó. Na ponta aqui de baixo. Um tom aqui escuro e um tom claro aqui. Para essas bordas. Pode ficar legal também. Prontinho, terminamos então aqui a parte do corpo, né? Tem a pedrinha verde que fica aqui no centro. E ela já tá aqui com esse tom de verde. Vou pegar aqui esse tom escuro de verde e colocar aqui, ó, no canto, tá? E posso pegar o amarelo, né, para dar um brilho aqui nela, ó, pronto. Desse jeito. E esse aqui é o resultado final da nossa arte. Foi bem simples, bem fácil. Utilizamos o total de 10 cores, contando aqui com a cor preta, que é o contorno do nosso personagem, da nossa paleta de 16. Então, essa aqui foi a linha de processo do nosso personagem. Primeiro a gente fez um esboço bem jogado mesmo, depois a gente ajustou cada pixel, né, suas linhas e curvas, depois colocamos a cor base do personagem e por fim fizemos a luz e sombra, o que deu uma vida gigantesca ao nosso personagem. E como podemos ver, ficou bem diferente da referência que nós utilizamos. Agora vamos para a segunda versão do nosso personagem, onde vamos utilizar a paleta de cores que fizemos com o nosso círculo cromático. A nossa paleta tem apenas 5 cores, então temos que ter cuidado. Agora é mais difícil aplicar as cores porque elas têm que ter uma harmonia entre si. Então você tem que ir testando mesmo, aplicando as cores devagarzinho em cada pedacinho do personagem até ficar legal. Aqui nós escolhemos uma paleta, né? Nós criamos uma paleta e depois nós criamos o nosso personagem. Normalmente se faz o contrário. Primeiro você cria o seu personagem, aí você pensa nas cores que ele pode ter e aí você vai lá e cria uma paleta referente àquele personagem. Nós fizemos o contrário aqui, mas não é um problema. Isso serve até como um exercício. Você pega uma paleta aleatória ou cria uma paleta aleatória, depois cria um personagem e tenta aplicar. Isso é legal e serve muito para você colocar em prática de uma maneira rápida aquele personagem. Você pode criar até vários personagens com paletas aleatórias para você estudar. Primeira coisa que vamos fazer aqui é mudar essa cor desse contorno. Nós não temos o preto em nossa paleta, então temos que colocar uma cor da nossa paleta. Vou segurar o Ctrl e apertar aqui na layer do nosso personagem e ele vai selecionar todo o contorno do personagem. Assim eu posso escolher uma cor na minha paleta e aí eu posso pintar aqui, ó. Posso simplesmente sair pintando esse contorno aqui. Beleza? O contorno vai ficar
com essa cor por enquanto, eu ainda não sei se vai ser realmente essa cor. E agora também eu não vou juntar o contorno com as cores, eu vou criar uma nova layer e nessa layer eu vou começar a aplicar as cores. E de acordo com como as cores vão ficando, eu vou vendo se esse aí é o melhor contorno, se as cores vão ficar legais, se eu vou ter que alterar ou não. Vou colocar aqui a layer da cor por baixo da layer do contorno e agora sim, aqui com a layer da cor selecionada, eu posso começar a pintar. Então eu dou cor aqui ao meu personagem, eu vou colocar toda essa cor aqui em todo o meu personagem, né? Lá a gente tinha bastante cor para trabalhar, aqui a gente não tem tanto. Então eu vou utilizar essa cor aqui para o meu personagem inteiro. Apagar aqui, né, e completar aqui no olho, pronto. E vou utilizar aqui, ó, temos 3 cores assim, com esses tons mais amarelados. Então eu vou usar uma das cores aqui, né, aqui para a luz, ó, que vai ficar aqui na mesma posição que estava o anterior, a versão anterior. O brilho aqui nesse lado aqui, em todo esse lado aqui do personagem. Vou colocar aqui também, ó, aqui, um pouquinho talvez. E a outra cor aqui, essa cor mais escura, ela vai ser a sombra aqui, ó. Vou colocar a sombra aqui também na mesma posição do lado esquerdo do meu personagem. Coloco aqui, aqui na boca dele também, aqui também no olho, né? A sombrinha aqui no olho dá a impressão de que o olho dele é um pouco mais saltado. Tá pra cá, aqui também no corpo, ladinho aqui. Aqui também alguns detalhes de sombra por baixo e aqui também, ó, do lado da pedrinha aqui, tá? Prontinho. Nosso personagem está parecendo uma estatueta de ouro, mas agora vamos aos detalhes. Vamos aqui continuar na cor. Eu vou pegar aqui esse tom em azul e vou colocar aqui no olho do personagem. Vou colocar aqui em todo ele, tá? Vamos fazer aquele efeitozinho também no olho, né? Que a gente coloca aqui, ó, desse jeitinho aqui. E eu vou colocar isso em amarelo. Tem que ser no contorno, amarelo aqui, e aqui vai ficar com esse tomzinho aqui, pronto. Agora vamos colocar alguns detalhes aqui, ó, alguns pontos desse jeito aqui, tomzinho azul assim, ó, só para dar um detalhezinho a mais aqui, né, para não ficar sem nada também. Pouca cor, mas se a gente colocar mais detalhes, dá um toquezinho a mais no personagem. Vou colocar mais um aqui. E a gente pode fazer isso também aqui no corpo dele, né? Colocar esses pontinhos aqui. Então aqui, aqui, aqui. Aí a gente coloca aqui com esses pontos em azul aqui no personagem, né? Fica cheio de pontinho. Dá um detalhezinho a mais nele aqui. E aqui nessa pedra aqui a gente pode fazer alguma coisa aqui também, com esses tons de azul e amarelo. Já dá um toquezinho a mais. Vou colocar só mais alguns pontos aqui em azul espalhado pelo corpo dele. E vou dar esse mesmo detalhe aqui, ó, na boca dele aqui. Tem que ser aqui por cima do contorno. E pronto. Esse é o resultado da versão 2 do nosso personagem, com apenas 5 cores, o que acaba mudando um pouco o design do personagem em si. Porque enquanto aqui temos 10 cores, dá para trabalhar melhor. Aqui poderíamos dizer que, sei lá, é uma criança vestindo uma roupa, um lençol branco e tem aqui a cabeça de abóbora. Ou é só um monstrinho mesmo. Já aqui, na versão número 2, aqui é mais um monstro mutante, radioativo, com esses tons aí de azul e amarelo. A questão aqui é que, independente da quantidade de cores que você aplique no seu personagem, se você aplicar da forma correta, você pode sim ter um resultado muito bom. Com isso, concluímos todas as dicas e técnicas, mas antes de finalizar este episódio, vamos fazer mais uma coisinha, que é a animação deste pequeno personagem aqui, uma animação bem simples, apenas dele respirando. E para fazer isso, eu criei aqui uma pasta chamada Anima, e coloquei aqui uma cópia do meu personagem dentro dessa pasta. Agora vamos vir aqui em Window, Timeline, e aqui ó, em Create Video Timeline. Depois de clicar aqui, vem aqui nesses 3 pontinhos aqui ó, só clicar. E ele vai abrir aqui a nossa timeline. Aqui é onde ficam os quadros dos nossos sprites. Cada quadro fica um sprite. Aqui no cantinho a gente consegue mudar os segundos, né, que cada sprite vai ficar na hora da animação. E aqui do lado, ó, nesse maisinho, a gente cria novos quadros. Depois de criado cada sprite, basta apertar play e ele vai rodar a sua animação. Mas agora é hora de criar cada sprite. Lembre-se, sempre quando estiver mexendo com a timeline, manter aqui selecionado o quadro 1, para você poder começar a trabalhar. Nunca deixe selecionado outro quadro, ou então na hora que você for retornar para o quadro 1 e rodar a sua animação, vai ficar uma bagunça na sua área de trabalho. Pois tudo que eu fizer com o quadro 1 selecionado, ele vai replicar para todos os outros quadros. Agora, se eu mexer em qualquer outro quadro individualmente, ele não vai replicar para os demais quadros, ou seja, eu vou ter algo diferente em cada quadro. Isso não é bom. Então, sempre que começar a trabalhar,
mantenha ali, ó, o quadro 1 selecionado. Vocês vão entender melhor sobre isso quando a gente começar a pôr em prática. Então vamos lá, essa animação vai ter 3 sprites, já temos ali 3 quadros e precisamos de 3 sprites, cada um com um movimento diferente, né? O movimento dele subir e depois voltar, o movimento de respirar. A primeira coisa que vamos fazer é dar um Ctrl J e fazer uma cópia, né, aqui ó, do nosso personagem aqui do lado. Agora podemos começar a mexer nessa nova cópia. Vamos clicar 2 vezes aqui nessa layer, renomear para 2 e vamos vir aqui na ferramenta marcador retangular. Eu vou selecionar o personagem aqui ó, até o finalzinho aqui da pedra do personagem, apertar Ctrl T e subir um pixel para cima aqui nas setas do teclado. Agora você me pergunta, por que eu não seleciono aqui, pegando aqui da pedra? Porque eu não quero subir a pedra, não quero esticar a pedra. Ela vai permanecer do mesmo jeito, eu quero mexer só no corpo do personagem. Então eu vou marcar até o finalzinho aqui da pedra e vou apertar o Ctrl T e subir um pixel acima. Dou o Enter e pronto. Agora é só a gente ajustar esse buraquinho aqui que ficou. Aqui você tem que tomar alguns cuidados, né? Por exemplo, aqui essa corzinha aqui, ó, esse azul, ele tem que subir junto, tá? Então ele vai subir e aqui embaixo vai ficar branco. Ele tem que fazer mais ou menos esse movimento aqui, ó. Ele vai subir, né? E o resto aqui embaixo vai continuar branco, que faz parte da roupa. Então, o que a gente pode fazer? Eu venho aqui, ó, completo aqui essa parte aqui em azul e essa parte aqui, ó, eu já pinto de branco, tá? Porque é a parte que ele subiu e manteve aqui o restante branco. E agora a gente continua aqui os outros pedacinhos aqui, ó. Isso aqui vai ficar preto, aqui branco, aqui cinza, aqui preto, aqui preto. E essa listra aqui, ó, essa daqui também tem que subir, tá? A gente coloca aqui, ó, continua ela aqui. E aqui a gente pinta de branco, né? Porque ela deu uma subidinha junto. A gente cortou ela, por isso que ela não veio completa. É só a gente ajustar e fica tudo ok. Uma coisa que podemos fazer também para ajudar nesse processo é utilizar a nossa régua. Aperta aqui Ctrl R, ó, e vamos puxar aqui as linhas guias. Percebemos aqui que deu uma subida aqui, ó. Ela subiu um pixel, né? A pedra subiu um pixel. Mas a gente pode perceber também que tem algumas coisinhas aqui erradas, ó. Aqui tem 2 pixels em azul e aqui eu acrescentei pixels demais. Então eu posso apagar aqui, ó. Deixar aqui branco, tá? Que aí vai ficar igual a nossa outra parte ali. Agora com a Layer 2 selecionada, vamos dar novamente o Ctrl J e puxar essa cópia aqui para o lado. Renomeamos ela para 3, dá o Enter e vamos mais uma vez no mesmo processo. Pega aqui a ferramenta marcador retangular, eu seleciono aqui até onde eu quero, aperto Ctrl T e subo um pixel. Dá o Enter e vamos aqui consertar esse buraco. Vamos subir essas 2 coresinhas aqui, ó, ajustar elas aqui. Aqui vai ficar branco, aqui preto, aqui também vai ficar branco, aqui um pouco da sombra e aqui a gente continua. Essa linha aqui a gente pode subir um pixel acima também, né, porque ele já está movimentando um pouco essa parte aqui, né, do braço. Então a gente pode subir também um pixel aqui acima e deixar aqui, né, no cinza. Aí a gente completa aqui com branco. Pronto, está ajustado. Agora vamos ver como vai ficar o resultado dessa animação. A primeira coisa que a gente tem que fazer é juntar todos os sprites num lugar só, né? Pegamos aqui o 2 e o 3 e vamos trazer aqui, ó, para o centro do 1. Aí aqui pegamos o 3 também, ó, e ajustamos aqui também para cima do próximo. A gente agora desliga, ó, a Layer 3 e a Layer 2 e deixa apenas a 1 ligada. Vamos vir aqui no quadro número 2 e vamos desligar a 1 e ativar o número 2. Agora vem aqui no quadro 3, desliga aqui o 1 e liga a 3. Feito isso, basta apertar aqui o play e ver a animação do seu personagem acontecendo. Aqui a gente já pode ver que já está tendo um resultado bacana, mas pode melhorar. Uma coisa que você pode fazer é criar aqui, ó, mais um quadro, o quadro número 4. E o que vamos fazer nesse quadro número 4? Vamos fazer o retorno. Veja, aqui no quadro 1 ele está ativado o Sprite 1, quadro 2, Sprite 2, quadro 3, Sprite 3. E depois ele faz o loop para o 1 novamente. Então vamos colocar aqui o quadro 4 para ele retornar para o 2. Clicamos aqui na Layer 2, ó, com o quadro 4 selecionado. Vamos clicar na Layer 2 e desligar aqui a 3. O que vai acontecer? Ele vai ativar aqui, ó, Sprite 1, Sprite 2, Sprite 3, vai retornar para o Sprite 2 e depois voltar para o Sprite 1. E esse aqui vai ser o resultado, ó. Ele fica mais suavizado, o movimento mais suavizado, mais tranquilo, assim ele fica bem melhor, respirando com mais leveza. E podemos melhorar ainda mais. Como nós podemos ver aqui, o nosso personagem tem os olhos bem grandes, porém esses olhos estão estáticos. A gente pode fazer esses olhos piscarem, então a gente tem que acrescentar mais sprites, é claro. Aqui, no caso, vamos retornar aqui para os sprites. Vou dar uma pausa aqui, ó. Lembre-se sempre de deixar aqui no quadro 1 selecionado. E vamos voltar aqui para os nossos sprites, né? Eu separei aqui 2 pastas, uma fica a animação
animação, onde eu juntei todos os sprites e eu criei uma nova pasta para colocar os sprites ali alinhados. Precisamos fazer 2 sprites a mais, um com ele com os olhos quase fechando e o outro com os olhos totalmente fechados. Para isso eu vou fazer uma cópia do sprite 2 e 3. Vou pegar aqui o 2 e o 3 juntos e dar um Ctrl J. Vou pegar aqui e colocar aqui do lado. Vão ser idênticos, a única coisa que vai mudar é o fato dele piscar os olhos. Esse sprite aqui vai ser o número 4 e esse sprite aqui vai ser o número 5, porém eles são idênticos ao 2 e 3. Aqui no sprite número 4 a gente vai colocar ele quase fechando os olhos. Então vou botar a pálpebra dele aqui, ó, até aqui. E vou colocar aqui um pouco de luz também, né? Até aqui, pronto. E esse daqui também, ó, até aqui. Pronto, aqui, ó, quase fechando. E aqui no sprite número 5, o olho totalmente fechado aqui, ó. Vamos cobrir totalmente aqui o olho. Esse aqui e esse aqui, ó. Tá a luz aqui. E aqui também. Aqui a gente pode colocar o brilho. Pronto, aqui ó, ele quase fechando e ele fechando. E vamos utilizar esses 2 sprites aqui em um momento da nossa animação. Agora vamos fazer uma cópia do sprite 4 e 5 e vamos arrastar elas aqui para dentro da pasta Anima. Vamos reorganizar aqui, né? Renomear novamente aqui para 4 e 5. E esses novos sprites que eu fiz uma cópia, eu tenho que alinhar eles aqui dentro também desse meu primeiro sprite. Vou pegar aqui primeiro o 4, vou arrastar ele para cá, ó, aqui para cima, alinhar ele. E depois aqui, ó, eu desligo, venho aqui no 5 e arrasto ele aqui também para cima do primeiro sprite. E desligo ele também. Pronto, os dois já estão aqui em cima e agora a gente tem que reajustar. A animação acontece aqui, né? Como você já sabe, ele respira. Então o que eu posso fazer? Eu posso deixar ele respirando assim por 2, 3 vezes. Aí eu aciono os sprites dele piscando. Por exemplo, aqui ele tem 4 sprites, né? Então eu seleciono aqui, ó, clico no primeiro quadro, seguro o Shift e clico aqui no último quadro. Assim ele seleciona todos os quadros. Agora a gente vai fazer uma cópia desses quadros. Clica aqui no maisinho, ó, e vamos fazer mais uma vez. Pronto, assim se repete 3 vezes e na terceira a gente pode fazer ele piscar, ou na quarta vez que ele subir. Então aqui ó, na 9 ele começa de novo a respiração. 9 é o primeiro sprite, 10 ele começa a subir, aí o 11 ele começa a subir de novo e o 12 ele já começa a retornar para voltar aqui em loop para o primeiro. Então, 9, 10. Aqui no 10 a gente vai desligar o 2 e vamos ativar o 4, que é a cópia do 2, porém agora com o olho meio fechado. E aqui na 11 vamos desativar o 3 e ativar o 5, que é a cópia do 3, porém agora com o olho totalmente fechado. E por último o 12, que é o retorno, o 2 novamente. A gente vai tirar o 2, colocar o 4, que também é a cópia do 2, com o olho meio fechado. E assim ele vai retornar a abrir o olho novamente, retornando aqui em loop para o 1. Agora a gente pode ver o resultado apertando o play. Vamos afastar um pouco aqui para a gente poder ter uma visibilidade melhor. E aí o resultado, ó, ele respira 2 vezes e pisca o olho lentamente e retorna. Assim fica bem mais fluido, bem mais bacana aí a animação do nosso personagem. Outra coisa que eu mencionei no começo e você tem que prestar bastante atenção é no tempo de cada quadro. Como podemos ver aqui, os quadros estão em 0.2 segundos, mas eu posso mudar o tempo desses quadros. Posso selecionar todos eles aqui, ó, vir aqui nessa setinha e botar aqui, ó, 0.1 segundo. Aí se eu apertar play, ó, ele vai respirar ainda mais rápido, né? Tá muito frenético. 0.2 é o tempo ideal para esse personagem. Se eu botar aqui, por exemplo, em 0.5, aí eu vou aumentar o tempo. Aí ele vai ficar bem mais lento. Não é o tempo realmente ideal para o personagem. 0.2 já é um tempo legal, já é um tempo bacana. E aqui é só para você ter uma referência, né, de como vai ficar a animação do personagem. Vamos retornar aqui para 0.2 e essa sim é a animação que fica bacana. Com essa referência de animação, né, feita aqui dentro do Photoshop, aí você já pode ter uma ideia de como vai funcionar o seu personagem quando você levar para dentro da Game Engine e utilizar ele lá, né, os sprites dele, para poder realmente fazer a animação acontecer. Com isso, chegamos ao final deste episódio, onde você viu o grande potencial dessa arte e como ela funciona na prática. No próximo episódio, vamos dar início à criação completa da arte de um jogo. Nos vemos então no próximo episódio.